Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as reações químicas e os tipos de reações químicas que existem, tá? Se vocês perceberem, as reações químicas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos cozinhar um alimento, precisamos acender a chama do fogão para fazer esse cozimento. Esta reação de queima do gás é uma reação química, né? O nosso organismo faz reações químicas o tempo todo. Um exemplo é a digestão dos alimentos, né? Conseguimos fazer a digestão dos alimentos devido a reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Então, se a gente parar para observar, nós temos diversas reações químicas que ocorrem no nosso dia a dia, tá bom? O próprio cozimento dos alimentos é uma reação química que ocorre. Essas reações químicas, né? Elas são representadas no papel através da sua equação química. A equação química existe quando nós fazemos usos de fórmulas de substâncias ou símbolos de elementos químicos, demonstrando esta reação química. Só lembrando, né, pessoal, uma equação química, tudo que vem antes da flechinha, ou seja, tudo que está do lado esquerdo da flechinha, é chamado de reagente. E o que vem ao lado direito da flechinha é chamado de produto. Então, por exemplo, aqui, pessoal, nós pegamos duas moléculas de hidrogênio, vejam aqui, ó. Aqui é uma representação da reação química ocorrendo, ó. Duas moléculas de hidrogênio, uma e duas, né? Duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio, né? E nesta reação química entre hidrogênio e oxigênio, vamos formar duas moléculas de água. Lembrando, né, pessoal, que uma equação química sempre deve estar balanceada, ou seja, a quantidade de átomos, para este exemplo, de hidrogênio no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos de hidrogênio no produto. Então, observem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio no reagente e vamos ter no produto também 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. No reagente, temos 2 átomos de oxigênio. Então, no produto, 2 átomos de oxigênio também, tá? Bom, quais são os tipos de reações químicas que nós conhecemos? As reações químicas inorgânicas, elas são classificadas de maneira geral em 4 tipos, tá? Síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e dupla troca, tá bom? Só relembrando, isso são tipos de reações químicas inorgânicas, tá? E genericamente são essas 4 e elas se encaixam dentro de outros tipos de reações químicas, tá bom? E vamos ver, então, cada uma delas em particular. A reação de síntese ou adição, pessoal, é aquela reação onde 2 ou mais substâncias nos reagentes vão produzir uma única substância no produto.
Então, para ter uma reação de síntese ou adição, nós temos que ter 2 ou mais reagentes e a formação de um único produto. Por exemplo, aqui, ó, óxido de cálcio é um reagente, mais água, que é outro reagente, vai formar o hidróxido de cálcio. Só formou um produto. Então, eu tinha 2 reagentes e formei apenas um produto. Esta reação é chamada genericamente de reação de síntese ou adição. Mas, quando nós vimos óxidos, nós vimos que esta reação é uma reação de óxido básico com água, mas genericamente é uma reação de síntese ou adição, tá? Um outro exemplo, gás nitrogênio, N2, reagindo com gás hidrogênio. Percebam que a equação já está balanceada, tá? Já fizemos o balanceamento da equação. Vamos formar gás amônia. Então, nós tínhamos 2 reagentes, o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. E formamos um único produto, que foi o gás amônia. Ah, Márcia Rita, não é um só não, olha o 2 aqui. Pessoal, esse 2 é o índice, né? É o coeficiente, é o coeficiente da equação que foi usado para fazer o balanceamento. Não quer dizer que eu tenho duas amônias. O único produto aqui obtido foi a amônia, né? Esse 2 aqui é para fazer o balanceamento da equação, tá bom? Bom, o outro tipo de reação química que nós temos é a reação de análise ou decomposição. Esta reação de análise ou decomposição, um único reagente vai se transformar em 2 ou mais reagentes, tá? Então, é o inverso da reação de síntese, né, Márcia Rita? Pessoal, é o inverso. Aqui, um único reagente forma 2 ou mais produtos, tá bom? Essa reação de análise ou decomposição, ela pode ocorrer de 3 formas, tá, pessoal? Ela pode ocorrer pela presença do calor, que nós chamamos de pirólise. Ela pode ocorrer na presença da luz, que nós chamamos de fotólise, ou ela pode ocorrer quando nós usamos a eletricidade, e aí ela é chamada de eletrólise. Então, a reação de decomposição, para ela ocorrer, nós temos que ou ter calor, ou fornecer calor, ou fornecer luz, ou fornecer eletricidade, tá? Por calor é chamada de pirólise, e aqui nós temos um exemplo, ó. O sal, nitrato de cobre 2, quando aquecido, né? Então, se está sendo aquecido, ele está recebendo calor, então uma reação de decomposição por pirólise, ele se transforma em óxido de cobre 2, gás dióxido de nitrogênio e gás oxigênio, tá? Um único reagente, que era o sal, nitrato de cobre 2, e que, por pirólise, formou 3 produtos: o óxido de cobre 2, o dióxido de nitrogênio e o gás oxigênio, tá bom? Por fotólise, na presença de luz,
Um exemplo claro, muito e prático do dia a dia é a água oxigenada. Vocês já perceberam que quando a gente compra os frasquinhos de água oxigenada, eles são escuros? Eles nunca são transparentes ou de vidro ou mesmo de plástico transparente. Por quê? Porque a água oxigenada, na presença da luz, se decompõe, né, em água e libera gás oxigênio. Então, quando a gente passa a água oxigenada, que é um excelente agente bactericida, sobre um machucado, o machucado parece que ferve, não parece? Mas não é que ele ferve, é que a água oxigenada que você jogou sobre o ferimento recebeu a luz e se decompõe em água e gás oxigênio. Então, aquele ferver, entre aspas, é a liberação do gás oxigênio, tá bom? E por eletrólise, pessoal, é quando a gente passa a corrente elétrica, tá? Sobre um sistema. Essa eletrólise, ela é muito utilizada industrialmente para obtenção de metais ou de outras substâncias químicas, tá? Por exemplo, o hidróxido de sódio, ele pode ser uma das maneiras de se obter o hidróxido de sódio é por eletrólise aquosa do cloreto de sódio, tá bom? Muito fácil, né, pessoal? Não é difícil, não. Aqui, pessoal, nós vamos encontrar a reação de simples troca ou deslocamento, tá? Aqui nós temos uma reação genérica de simples troca ou deslocamento, onde uma substância simples, que é o A, reage com uma substância composta, que é o BC, né? Lembrando lá do início do ano, substância simples, formada por um único elemento químico. Substância composta, formada por 2 ou mais elementos químicos, tá bom? Se a substância simples for um metal, ela tem que trocar de lugar com o metal da substância composta. Se a substância simples for um ametal, ela tem que trocar de lugar com o ametal da substância composta, né? E por que na substância composta, Márcia Rita, tá primeiro o metal e depois o ametal? Lembrem-se lá de ligações químicas, né? Quando a gente faz uma fórmula química, primeiro os cátions e depois os ânions. Os cátions são doadores de elétrons e os ânions receptores de elétrons. Os cátions vêm dos metais e os ânions dos ametais, tá? Então, aí eu troco. Se o A for metal, ele vai trocar de lugar com o B. Se o A for ametal, ele troca de lugar com o C, tá bom? Um exemplo aqui, ó, de uma reação de simples troca ou deslocamento. Zinco metálico. Zinco é metal, né? Então, tanto faz eu falar zinco ou zinco metálico. Reagindo com o sulfato de cobre, tá? Se o zinco é metal, ele vai ter que trocar de lugar com o cobre, né? Porque metal troca de lugar com metal. A metal troca de lugar com a metal. Então, sai o cobre, entra o zinco. E quem fica sozinho agora? O cobre, tá? Então, numa reação de simples troca ou deslocamento, a substância simples troca de lugar ou com cátion ou com o ânion
da substância composta e vamos ter como produto uma substância composta e uma substância simples. Ah, é fácil, Marcia Rita? É muito fácil, né, pessoal? Tem muito segredo, não. O último tipo de reação química, a reação de dupla troca, né? Neste tipo de reação, nós vamos ter duas substâncias compostas reagindo entre si. Então, aqui, AB, né? Sempre o primeiro elemento é o cátion, o segundo é o ânion, reagindo com a substância CD. Lembrem, cátion troca de lugar com cátion, ânion com ânion, né? Se vocês trocarem ou o cátion ou o ânion, é indiferente. Vai formar a mesma coisa, a substância AD mais a substância CB. Por que vem primeiro o A, Marcia Rita? Porque em uma fórmula química, primeiro o cátion e depois o ânion. Isso é regra, pessoal. Ah, eu quero fazer de outro jeito. Não, não tem que querer nada. Já falei para vocês, em química não tem o que querer. É o que temos para hoje, é isso, né? Opinião vocês expressam em outras aulas, tá bom? Vamos ver um exemplo aí de reação de dupla troca. Um exemplo clássico da reação de dupla troca é a reação de salificação, ou seja, a reação entre ácido e base. Ácido é substância composta, base é substância composta e forma sal e água. Então, vocês já viram reação de salificação, mas a reação de salificação, genericamente, é uma reação de dupla troca, né? Então, nós temos aqui, ó, Na, que é o cátion, né, do hidróxido de sódio, e o H, o hidrogênio, do ácido clorídrico, certo? O que acontece aqui? Eu peguei os cátions para trocar de lugar, tá bom? Então, o que acontece? O Na junta com o cloro, cátion com ânion, e o H junta com o OH, formando a água, certo? E aí vamos ter a formação do sal cloreto de sódio mais água, tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido, né? E boa sorte aí na resolução dos exercícios, tá bom? Um abraço a todos e até mais.